Então, vamos começar a nossa gravação. Estejam aí com as nossas apostilas às mãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. E hoje a gente vai falar das unidades 5 e 6. A unidade 5 ela vai falar sobre a construção de brinquedos. E aí, a apostila ela já começa falando assim: os brinquedos fazem parte da vida da criança desde o nascimento até os seus últimos momentos de infância. Para alguns, os brinquedos fazem parte até da vida adulta, né? Na educação infantil, o brinquedo ocupa um espaço muito importante no processo de aprendizagem com significados na rotina dessa criança. Gente, o que seria aprendizagem com significado? Tem alguns termos técnicos que a gente às vezes usa na educação infantil, que eu acho que talvez eles não fiquem tão claros para quem está tendo contato com a disciplina, né, num primeiro momento. Essa aprendizagem com significados, aprendizagem significativa, é quando nós conseguimos trazer informações complementares nesse processo de aprendizagem do aluno. Então, por exemplo, os pontos de observação que eu trouxe nessa atividade de construção de brinquedos. Construir brinquedos e jogos adequados às características das diferentes faixas etárias. Confeccionar brinquedos de sucatas adequados às características das diferentes... Tô repetindo, tô louca. Avaliar as interferências positivas e negativas no uso das mídias, na substituição ou na complementação dos brinquedos e brincadeiras na escola. E por que isso? Porque a gente também vai trabalhar nessa unidade a questão da inserção das mídias no universo infantil. Fica mais no final da nossa apostila, né? Mas ele vai começar falando sobre a construção desses brinquedos com materiais de sucata e materiais que nós temos, né, de fácil acesso em casa. Ele cita papel, lã, barbante, tinta já é uma coisa mais difícil de ter, né? É mais para quem já trabalha com artesanato, que vai ter tinta em casa, ou para quem já é mãe professora, já tem esse material. Tampinha de garrafa, aquele papelão que vem dentro do papel higiênico, dentro do papel toalha, naquele papel da cozinha prateado também. Aquele material é até mais forte, né? Ele é mais resistente. Dá para fazer algumas brincadeiras, alguns brinquedos com aquele material também. E seria muito interessante a gente pensar que nesse processo de construção do brinquedo, a criança ela vai precisar pensar no que ela quer construir, qual é a forma, né? O que ela vai precisar fazer para construir aquele brinquedo, quais os materiais que ela vai utilizar, de que forma ela vai utilizar aquele material e qual vai ser o objetivo final do brinquedo. Tudo isso no processo de confecção desse brinquedo. Então, essa criança, ela, além de estar confeccionando, ela está aprendendo com significado. Ela está trazendo significação para esse processo de aprendizagem dela. Óbvio que, dependendo da faixa etária, a criança ela já consegue até desenvolver alguns brinquedos, algumas atividades sozinha. Mas no início, ela vai precisar da mediação de um adulto, de um professor, de um pai, de uma mãe, para ela conseguir entender qual é a maneira que ela vai propor a construção daquele brinquedo que ela pensou antes, né? Aí eu coloquei para vocês, a construção de brinquedos é um assunto importante na educação infantil, pois interfere diretamente no processo criativo da criança. Então, quando a gente fala nessa construção de brinquedos, a gente já associa a questão da criatividade, porque para pensar num brinquedo, a criança ela precisa ser criativa. E o que acontece? A criatividade, gente, ela é um processo adquirido também, tá? A pessoa ela não nasce simplesmente criativa. Ela é estimulada, desde nova, a situações, a momentos, a atividades que estimulam a criatividade da criança. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver assim, nossa, fulana canta desde nova, né? Desde de pequenininha, a fulaninha canta e ela já nasceu com aquele dom, com aquele talento. A gente nasce com algumas predisposições mesmo. Isso aí é um processo até natural, que vai ser explicado por outras ciências, a psicologia, por exemplo. Que não é o caso da nossa aula aqui.
Mas esses processos, né, por exemplo, uma criança que canta muito bem, às vezes ela não nasce com aquele talento, mas ela vai adquirir aquele talento ao longo da vida dela, porque ela ou seus pais se propuseram a capacitá-la naquela atividade. Então, um exemplo até melhor do que o canto seria um instrumento. Quando a criança ela sabe tocar algum instrumento, você vai perceber em quem toca violão, por exemplo, que eu acho que violão talvez seja o instrumento mais fácil de ser aprendido, né? Algumas pessoas conseguem aprender até sozinho. A criança, ela precisa ali de alguém que vai mediar, né, a informação e a criança, a informação, o instrumento e a criança, né? Ela vai começar a desenvolver as habilidades dela naquele instrumento e ao longo da vida ela vai melhorar ou vai ficar parada ali, né? Tem gente que aprende a tocar um instrumento, vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, até que leva isso como uma profissão, por exemplo. E existem outros que aprendem, mas não exercem, né? Só que a criança ela não nasceu simplesmente com aquela habilidade de tocar um instrumento. Ela não vai pegar ali o violão e ela vai conseguir tocar ali uma bossa nova pra gente. Não é assim que vai funcionar. O que vai acontecer? Essa criança vai aprender aquele passo a passo, aquele beabá, né, do violão, do teclado, do pandeiro, do instrumento que seja. E ao longo da vida ela vai se aperfeiçoando. Isso quer dizer que esse processo, ele é um processo que é aprendido. A questão da criatividade também é um processo que é aprendido, tá? Ao longo da vida, a criança ela vai receber estímulos, né, principalmente durante a educação infantil, né? Ela vai receber estímulos que vão deixá-la cada vez mais apta a atividades que requer um pouco mais de criatividade, perdão. Vale destacar que a mídia consegue interferir intensamente na escolha dos brinquedos que nossas crianças fazem. E esse processo de desenvolvimento e construção estimula uma relação diferente entre a criança e o mundo que a cerca. Então, a apostila também vai destacar que essa construção de brinquedos, ela acabou ficando no passado, né? A gente viu isso nas unidades 2 e 3, se eu não me engano. Essa coisa de sentar com o pai sentar com os filhos e desenvolver um brinquedo, desenvolver um jogo, isso ficou muito no passado, né? Abrindo um espaço muito grande para que as indústrias pudessem investir cada vez mais na produção de brinquedos, né? E a gente entendeu que esses brinquedos que são construídos na indústria, eles são brinquedos que já chegam para a criança prontos, né? A ideia do brinquedo já vem pronta. Como a criança vai desenvolver, como a criança vai brincar, já vem pronta também. A criança passa a somente reproduzir aquilo que vai chegando na mão dela, né? Quando a criança ela consegue construir o seu próprio brinquedo, eu destaquei algumas habilidades que ela desenvolve para vocês. Ela desenvolve autonomia. Em caso de construção com outras crianças, né, de brinquedos com outras crianças, ou construção de jogos, né, ela consegue desenvolver a socialização, e a socialização é um tópico muito importante nesse processo de educação infantil, né? Essa questão da extroversão, da introversão, ela vem muito da pessoa, da personalidade da pessoa, mas logo na educação infantil, se você consegue estimular essa extroversão na criança, ela se sente muito mais aberta, né, muito mais disponível para trocar informações, para falar o que ela pensa, o que ela sente, né, com as outras crianças e com os adultos, né? Então, esse tópico de socialização, ele é muito importante, tá? A identificação do que é um bom jogo, do que é um bom brinquedo, né? O vocabulário da criança que também enriquece, amadurece, né? A partir desse processo de construção de jogos e de brinquedos, né? Essa atividade. A criação e a recriação dos brinquedos. Quando a gente pensa na montagem e na desmontagem, né? Porque tem crianças que montam aquele brinquedo e em dado momento ele não fica satisfatório, ela desmonta e monta novamente, porque a construção de brinquedos assim, né, com materiais recicláveis, ela possibilita
a criança fazer um bonequinho, não gostei, não foi do jeito que eu queria, vou fazer outro, ou vou desmontar e vou construir novamente. E a criança consegue dar novas formas para aquele brinquedo, né? A experimentação de hipóteses, né? Então a criança pensa, se eu fizer dessa forma, pode ser que fique melhor, né? Porque eu fiz da forma anterior e não ficou tão satisfatório assim, não gostei da forma como ficou. Então, posso fazer diferente, né? A criança, ela passa a estimular hipóteses dessa forma, e tudo de acordo com a faixa etária, tá, gente? Nós estamos falando de formulação de hipóteses na educação infantil. Crianças de 4 a 5 anos que vão pensar qual é a maneira mais adequada para elaboração de um brinquedo. Né? Daqui a 10 anos, quando essa criança tiver com 14, com 15 anos, ela já vai pensar na experimentação, na elaboração de outras hipóteses, de acordo com a faixa etária dela. Tá? Então, aos 18 anos, ela já vai começar a pensar em outras experimentações, em outras hipóteses que podem ser elaboradas. E isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida, mas começa nos anos iniciais, tá? E também a questão do desenvolvimento afetivo e cognitivo dessa criança, né? Naquele sentimento de construção de um brinquedo, naquele sentimento de trabalho, né? De coletivo. É muito interessante. E os brinquedos, eles vão colaborar de forma expressiva para esse desenvolvimento infantil, tá? A nossa autora supracitada aí nessas apostilas dessa disciplina, né, a Kishimoto, ela ainda fala que os brinquedos e as brincadeiras, eles devem ser prioridade na educação infantil, porque eles trazem muito significado nesse processo de aprendizagem da criança, né, facilitando não só a compreensão de mundo dessa criança, mas também dinamizando, né, todo esse processo de aprender, que às vezes, acaba ficando um pouco mecânico, né, e desinteressante. E quando nós trabalhamos com crianças pequenas, nós sabemos que é necessário prender a atenção dessas crianças. Elas não conseguem ficar muito tempo numa atividade, né? Nós somos adultos e já temos dificuldades, né? De ficarmos presos numa atividade só. Então, você imagina para a criança que o tempo de concentração dela é muito menor, tá? Então, ao longo dos anos, os brinquedos passaram por evoluções que ganharam valor à medida em que a ideia deles se propagaram dentro da sociedade. O mundo evoluiu e, com isso, os brinquedos também evoluíram ao ponto da construção do brinquedo artesanal deixar de ser valorizada. Foi o que nós falamos há pouquinho. Que abrindo espaço para essa produção industrial, tornando a brincadeira um objeto de consumo. E aí entra uma crítica, né, que a gente pode realizar a essa questão aí das próprias indústrias. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há um pouco tempo atrás, talvez não tão pouco tempo atrás, mas pelo menos uns 5 anos atrás, 3, 5 anos atrás, teve um movimento, né, de pais e professores que estavam reclamando muito das questões das propagandas, né? As propagandas infantis. Isso chegou até a ser proibido. Porque estimula muito o consumo da criança. A criança, ela vê certos brinquedos que ela passa a querer aquele brinquedo, né? Muitas das vezes os pais não podem comprar, ou não é nem brinquedo para a faixa etária dessa criança, e ela quer muito aquilo, ela fica muito presa nisso. Tudo isso porque ela recebe esses estímulos das mídias, né, das propagandas, de outras crianças, do convívio, né, com outras crianças. E isso acaba sendo um pouco nocivo. Ao invés de colaborar, acaba atrapalhando, né, essa criança. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, dos brinquedos industriais, como a gente falou, os brinquedos, eles chegam nesse ponto de dificultar que essas crianças se utilizem do processo de criatividade. Quando o brinquedo chega já na mão dessa criança e essa criança fica já tem essa ideia pronta do que é esse brinquedo, né? De como utilizar aquele brinquedo, ela acaba não estimulando o processo criativo dela, né? E muitas das vezes isso passa desapercebido, mas é um tópico muito importante. Bem, nós, como educadoras, precisamos nos ater a essa questão da criatividade dentro do contexto da educação infantil. Tá? Pensando nisso, o professor ele deve incentivar a criação desses brinquedos que permitam que a criança construa,
a partir da sua necessidade, o objeto que lhe trará mais sentido naquilo que está dentro e fora do mundo. Então, é interessante, pensando nessa atividade dentro de sala de aula, a gente observar daqueles alunos, né, qual é o maior interesse deles, o que eles têm vontade de entender, como se confeccionar, de que forma que nasce, de que forma que pode ser feito, né? Eu tenho uma amiga aqui do coletivo, né, da UERJ, onde eu me formei, e ela trabalhou durante muito tempo com a elaboração de bonecas de pano, né, para as negras. A dissertação de mestrado dela falava sobre o empoderamento negro, né? Ela é do movimento negro e tudo. E ela fazia esse trabalho com as crianças em várias escolas públicas, né? De Queimados, em Nova Iguaçu, que é onde ela mora. E ela ia para essas escolas, desenvolvia essas bonecas de tecido com as crianças, né? Ela coletava, né, entre nós, restinhos de tecido e tudo. Aquelas espumas também, tem um nome específico para aquela espuma, não vou lembrar agora, mas ela é justamente para colocar dentro das bonequinhas. E ela fazia oficinas, né, com aqueles tecidos e tudo mais. Ah, a Camila falou acrilon, isso mesmo, Camila, acrilon. Ela fazia aquelas bonequinhas e, gente, é tão interessante. E assim, aí dou uma pausa, na verdade, né? Porque essa pessoa que eu tô contando para vocês, ela fazia um trabalho já propriamente enviesado para a questão da negritude, né? E ela trabalhava em escolas onde a maioria das crianças eram crianças negras. E essas crianças negras não se reconheciam nos brinquedos que eram produzidos nas indústrias, né? Porque você vai olhar as bonecas mais famosas, né? A Barbie é loura, dos olhos azuis, magra, né? Com um busto farto, que não é muito o perfil de uma brasileira. E ela problematizava essa questão, levava para dentro das escolas, trabalhava com as crianças dos anos iniciais até o nono ano, né, a oitava série, na confecção dessas bonequinhas. E mesmo no Fundamental 2, né, que é do sexto ao nono ano, que já são crianças grandes, não dão muita atenção para esse tipo de atividade, eles amavam, eles achavam, as meninas, né, achavam muito interessante a confecção dessas bonecas. Por quê? É um processo onde você abre para aquela criança formas de pensar, né? Então, no caso dela, ela estava problematizando não só a questão da indústria não produzir brinquedos, né, que sejam representativos, mas também trazendo significação para essas crianças no processo de se entender como uma criança negra, né, com cabelo crespo. É muito interessante, inclusive, a dissertação dela. Eu posso até ver se eu divido com vocês, para quem tiver curiosidade, né? Aí eu trouxe uma citação falando que a brincadeira tornou-se objeto de consumo, impossibilitando para que as crianças um processo maior de criatividade, cujo pensar, pesquisar, construir e brincar seriam, na verdade, um fator crucial para o seu desenvolvimento. Ainda da Kishimoto, tá, gente? É importante vocês pensarem nesse tópico também, porque pode ser que ele caia aí nessa provinha, nessa próxima AP4 de vocês, né? Pensando quais são os estímulos, né, que a construção de um brinquedo acaba trazendo para essas crianças. Então, assim, há vários materiais que podem ser utilizados, né? Tanto a sucata, como a gente falou, né, como tecidos, lã, papel, tinta, adesivos, embalagens, fitas, barbantes, tampas de garrafa, né? Acaba entrando na sucata. E os brinquedos artesanais possivelmente não vão substituir os brinquedos industriais, né? Porque a criança ela ainda vai continuar querendo aquele brinquedo do Toy Story, porque o filme acabou de sair, aquele brinquedo do Madagascar, porque o filme acabou de sair, né? A criança ela vai sentir essa necessidade de ter esses outros brinquedos, né? Mas com certeza a construção de novos formatos, de novos brinquedos, vai acabar estimulando a criatividade e a curiosidade da criança também, na hora de ela elaborar, na hora de ela pensar, elaborar outros formatos para ela. Isso também, gente, vai muito da criação, né, de cada criança, da forma como os pais lidam, né, nesse processo do que de fato presentear uma criança, né? Nós temos crianças que são extremamente
consumistas, né, com relação a brinquedos, e nós já temos crianças que são um pouco mais tranquilas. E isso parte muito da relação que os pais têm com essa criança, né, no que dar, no que presentear dessa criança, né. Mas dentro de sala de aula, eu acho que é importante a gente pensar essa ideia. Geralmente, quem trabalha já com educação infantil, né, durante os anos que eu trabalhei com educação infantil, a gente tinha a sexta-feira do brinquedo, que era a última sexta-feira do mês. A criança podia levar o brinquedo que ela mais gostava, né, para ela poder brincar em determinado momento lá da aula, né? Era o último tempo de aula, ficava vago e eles ficavam brincando com os brinquedinhos que eles levavam. E eu comecei, junto com uma outra professora, a desenvolver com eles, nessa sexta-feira, ao invés deles levarem os brinquedos, a gente criar os brinquedos junto com eles. E deu muito certo durante um longo tempo. Eles continuavam levando, tá, o brinquedo, porque os pais faziam questão de que eles levassem igual as outras crianças. Eles continuavam levando, mas ao invés de eu parar aquele último tempo de aula, né, e deixar eles brincando com os brinquedinhos que eles tinham levados, a gente construía novos brinquedos juntos, né? Eu e a turma da outra professora, que era do ladinho. A gente juntava as turmas, eram turmas pequenas, né? Geralmente são turmas menores mesmo, colégio particular. Então a gente tinha essa possibilidade. E foi muito interessante. As crianças gostavam demais. Eu tenho algumas fotos ainda que eu posso até compartilhar com vocês. As crianças gostavam demais, elas se divertiam e elas tinham um sentimento, gente, de sucesso, assim, sabe? De caramba, fui eu que fiz, eu consegui fazer esse brinquedo, sabe? Que a gente passou a fazer um brinquedo por criança, porque começaram a querer levar para casa e mostrar para os pais que elas tinham feito aquela atividade. Então é muito interessante pensar nessa possibilidade também, para você que já está dentro de sala de aula. E assim, aí a apostila entra nessa ideia das mídias, né? E eu entro num questionamento com vocês. A gente que está nesse período aí de quarentena, né? Vocês que já têm filhos pequenos, vocês vão observar que há momentos em que vocês acabam deixando a criança na frente da televisão, na frente do computador, ou com o celular na mão, para vocês conseguirem fazer outras coisas, né, que são necessárias e às vezes vocês ficam impedidas por causa da criança, que demanda uma certa atenção. Então, como forma de manter a criança quietinha ali, vocês acabam deixando a criança na frente de uma TV, com o celularzinho na mão, vendo YouTube, jogando algum joguinho, né? É muito comum aí as mães que eu conheço que têm filhos aí de 2, 3, 4 aninhos baixarem jogos infantis no celular em determinado momento quando vai para restaurante ou algum lugar fechado, onde a criança precisa ficar parada durante 2 horas e é difícil prender a atenção dela, né? Deixa o celular na mão para aquela criança ficar distraída. E vocês que estão agora em quarentena com o filho em casa, vocês estão vendo que isso é muito comum, né? Só que eu acho que é importante a gente pensar que há outras possibilidades de você manter o seu filho ocupado, e aí não é uma crítica, porque nem mãe eu sou, tá? Eu só estou compartilhando com vocês um pensamento profissional, quanto professora de educação infantil. Eu acho que é interessante a gente pensar que há outras atividades que a gente também consegue promover. Também problematizar a questão de se você já lidou com seu filho até hoje dessa forma, é um pouco difícil você mudar a forma como você vai lidar com ele de uma hora para outra. Mas é interessante, aos poucos, você ir inserindo outras atividades para que essa criança ela consiga encontrar valores, né, além da tela do computador e além da tela do celular, né? Então, assim, tem um canal, gente, no YouTube, que é interessante também para vocês que gostam, têm interesse, que é o canal da Flávia Kalina. Ela também é professora de educação infantil, se eu não me engano, eu acho que ela é psicopedagoga, e ela acabou largando o trabalho para se dedicar somente à criação dos filhos, né? Mas ela compartilha experiências do dia a dia dela com as crianças, né? Ela teve um nenenzinho aí, acho que mais ou menos há 1 ano, e ela mostra atividades que ela já faz com o neném, aonde estimula a concentração de um neném, a criatividade de um neném, né? A possibilidade dele ficar quietinho, brincando quietinho, sem que ela tenha que ficar o tempo todo do lado dele, né? E a Juliana tá falando que segue ela. Eu já sigo também há muito tempo, né? Consumo
o canal dela há muitos anos, e eu acho que é extremamente interessante porque a gente consegue ver a aplicação prática do dia a dia. Por quê? Nas nossas aulas, nas nossas leituras, a gente vai ver a teoria da coisa. Só que quando você vai para a prática de sala de aula, é totalmente diferente. Muitas das vezes é até difícil você implantar aquilo que você sabe que é certo. O nome é Flávia Kalina. Eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp o canal dela. Deixa eu até pegar logo para não esquecer. E é muito interessante, gente. Tem atividades onde vocês conseguem... claro que existem vídeos que ela vai falando da vida pessoal dela, e aí não vai ser interessante para, né, quem não quiser, mas ela faz muitas atividades que são incríveis para vocês trabalharem com o filho dentro de casa, na sala de aula também, e é muito bacana. E aí, pensando nisso, né, esses dias mesmo eu vi também uma pessoa que eu consumo muito as mídias sociais, não só como diversão, mas também como pesquisa. Eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas a partir das ideias, né, das leituras que eu faço por fora. E aí eu estava preparando essa nossa aula hoje e eu comecei a pesquisar no Instagram atividades. E aí eu achei um perfil de uma professora que também é mãe, e ela colocou assim, hoje eu precisei fazer uma atividade diferente com a filha dela tem 4 ou 5 anos, e para ela ficar mais tempo, né? E eu consegui terminar a atividade que ela tinha para fazer. E aí, olha só a criatividade dela. Ela tem um corredor no quintal dela, um corredor pequeno, estreito, né? E ela colocou fitas no corredor dela, aquelas fitas de durex, né? Larga, né? Ela colocou fitas no corredor dela, fazendo como se fosse uma espécie de circuito. E aí a filha dela tinha que passar por entre uma fita e outra, né? Sem ficar presa. Claro que não ficaria presa, porque a fita não é tão forte, poderosa assim, de prender a criança. Mas aí ela mostrou, falou, tá vendo? Se você colar aqui, você vai ficar presa. Então você precisa passar por esse circuito sem ficar presa. E aí a menina fez aquilo durante um tempo, se divertiu, achou o máximo. E aí depois ela precisou fazer outra atividade porque ela já tinha cansado daquela. Aí ela pegou bolinhas de plástico, que geralmente vem em piscina de bolinhas, né? Ou naqueles joguinhos de boliche, né? Que vem algumas bolinhas. Bolinhas mesmo, gente, de plástico. Só que é desse tamanho assim, mais ou menos. E ela colocou fitas ali também, da mesma forma, só que em outro formato, e a filha dela precisava tacar a bolinha e a bolinha precisava ficar presa naquela fita. Então, assim, gente, atividades que são, não desmerecendo, mas assim, consideradas bobinhas, né? Uma coisa assim que não é... Mas para criança é algo diferente, né? Principalmente para a filha dela que é bem novinha, ela acabou de fazer 4 anos, pelo que ela estava falando, foi interessante para ela. E a criança deixou de ficar, ainda que ela tenha ficado, vamos supor, 40 minutos só ali, foi 40 minutos que ela ficou fora da frente do computador, fora da frente da TV, fora da frente do celular. Manteve a criança dela ocupada, para que ela pudesse cuidar das atividades dela, mas ao mesmo tempo estimulada, né? Entendendo ali a dinâmica, se movendo também, né? Porque hoje a gente tem um problema muito sério nas crianças, né? Na educação infantil, nos anos iniciais como um todo, das crianças que não gostam mais de fazer nenhuma atividade. Então, às vezes, você tem um feriado e a criança não quer sair, não quer fazer nada, ela quer ficar em casa parada, sem brincar. Hoje em dia, as crianças estão bem... O perfil das crianças hoje está bem diferenciado do que é 10 anos atrás, né? Então, essa questão da mobilidade, da psicomotricidade da menina, né? O movimento que você faz, né, ao jogar a bolinha, né? É muito interessante, porque eu não sei se vocês já estudaram, né, gente, essa disciplina, porque como vocês são esqueci a palavra agora. Cada uma de um período diferente, né? Eu não sei se vocês já estudaram essa disciplina, mas a gente ainda vai falar sobre psicomotricidade, desenvolvimento motor, coordenação motora fina, coordenação motora. E esse movimento de você jogar a bolinha, ele é de coordenação motora fina, né? Assim como os movimentos de dedinhos e tudo mais. E é muito interessante vocês pensarem em atividades desse tipo. Só que às vezes vocês mesmas, como mãe, como professora, também não tem muita criatividade, né? E aí é que a gente recorre às redes sociais para conseguir
desenvolver outros brinquedos, outros jogos. Eu deixei para vocês na Mediateca 2 vídeos pequenos, eu acho que o maior deles tem 13 minutos, mostrando alguns tipos de brinquedos que vocês podem fazer com sucata. Esses vídeos são interessantes porque vocês conseguem até também pensar na AP3 de vocês, tá? Seria interessante vocês darem uma olhadinha nesses vídeos, porque pode ser que vocês gostem de alguma das atividades ali, vocês acabem utilizando na AP3 de vocês. Então, quando a gente fala, né, da criança com essas mídias nas mãos, a gente pensa muito nas desvantagens que vão aparecer durante esse processo aí da criança, esse telefone na mão, né? E aí a apostila de vocês vai falar que esse uso contínuo de eletrônicos, nos quais as crianças não precisam de nenhum esforço para brincar, acaba atrapalhando e estimulando, né? A questão do sedentarismo, como eu falei, né? A partir do momento em que a criança não precisa de movimentação para praticar suas ações, né? E o individualismo, quando a criança ela não brinca com ninguém, ela só interage com o aparelho. E essa criança vai se fechando cada vez mais, né? Dificultando aí esse processo de socialização que as outras brincadeiras acabam estimulando, né? Já as vantagens das mídias, né, como a apostila aponta, uma citação do Moran, de 2007, que vai falar assim, a criança também é educada pela mídia, principalmente pela televisão. Ela aprende a informar-se, a conhecer outros, o mundo, a si mesmo, a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo e ouvindo ou tocando as pessoas na tela, né, que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar, odiar. E a relação com a mídia eletrônica é prazerosa, ninguém obriga. Ela é feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa, aprendendo, vendo as histórias dos outros e as histórias que os outros nos contam. Mas é importante filtrar muito o que a criança está consumindo, né, na frente da televisão, na frente do tablet, do computador. É muito importante a gente filtrar o que essa criança vem consumindo a partir disso, né? Porque existem aí certos desenhos que não são feitos para criança, são, na verdade, feitos para adulto. E alguns pais desavisados acabam deixando o filho assistir esses desenhos e depois tem um pouquinho de dor de cabeça aí na educação familiar. Na unidade 6, ele vai falar sobre... Ah, não, perdão, ainda na unidade 5. Ele está falando sobre brinquedo de sucata, né? O brinquedo de sucata, como a gente falou aí nas primeiras unidades, ele vai ser feito a partir daquele material que você tem reaproveitado dentro de casa, né? Que você pode trabalhar dentro de casa, você já tem, você vai jogar fora, você vai se desfazer, então você faz a partir desse material. E aí ele destaca que a criação é pensar no brinquedo a ser construído, o processo de criação é pensar no brinquedo a ser construído, a exploração, o processo de exploração é pensar na construção do brinquedo, o processo de montagem é a construção do objeto lúdico, né? Ou seja, juntar o material selecionado. E o processo de desmontagem é o reparo que ele precisa melhorar ainda para o brinquedo ficar bom. Então, destaca isso aí para vocês, tá, gente? Processo de criação, exploração, montagem e desmontagem, tá? Dá uma olhadinha depois mais atenciosa aí nesse slide. Aí eu trouxe 2 imagens para vocês, para a gente ter uma ideia real, né? Aqui tem um menininho que tá uma gracinha, coisinha mais fofinha com essa caixa. Provavelmente foi alguma coisa que os pais compraram, deve ter chegado pelo correio. Cortaram 2 buraquinhos para os bracinhos e um buraquinho para ele colocar a cabeça e fizeram um desenho como se fosse um robozinho. Provavelmente ele gostar de robôs, né? Ele deve gostar de filmes, de brinquedos, né? Desenhos de robô. E ficou todo felizinho. É muito fácil, né, para ele fazer. Pequenininho, ele deve ter uns 3 aninhos, eu acredito. Então é fácil para ele entender como que esse brinquedo foi feito, né? E fica divertido para a criança, né? Aí depois do lado a gente tem um menininho maior que já tá com, se eu não me engano, tá, gente? Isso parece ser uma garrafa de iogurte, né? E um potinho, talvez, de iogurte também, que ele fez um bonequinho com um chapéu. Né? Não sei dizer exatamente quais foram os materiais que ele utilizou, mas eu acredito que seja isso, né? E aí ele tá ali fazendo pintinhas com tinta. E
é uma criança maior, que já tem uma habilidade motora fina melhor para poder mexer com o pincel, correto? Então, até nessa essa construção de brinquedos, a gente também precisa pensar na faixa etária da criança, né? Na capacidade cognitiva dessa criança ali de acordo. Aí agora sim a gente entra na unidade 6, que é o brinquedo cantado. O objetivo dessa unidade é reconhecer o contexto histórico do surgimento do brinquedo cantado e a influência desse na aprendizagem. Também valorizar o uso do brinquedo cantado na socialização e na dinamização dos movimentos. O brinquedo cantado consiste na possibilidade de ilustrar a brincadeira com música e dança. Percebemos que o ato de cantar e bailar é cultural. Esse brincar vai se propagando através das gerações. Gente, essa unidade, vocês vão ver depois, que ela fala muito sobre as cantigas. E as cantigas foram heranças, né, que foram deixadas pra gente dos nossos antecessores, né? Hoje em dia não, aí pelo menos há uns 15 anos, com Xuxa, a gente tem outras brincadeiras, né, que trazem essa ideia do brincar e bailar ao mesmo tempo, né, cabeça, ombro, joelho e pé, 5 patinhos foram passear, além da lagoa, da beira do mar, né. Só que a gente tem, a apostila ela aborda muito fielmente isso, a questão das cantigas, tá? E aí a gente vai ver depois, né? Eu vou abrir a apostila aqui com vocês e eu vou mostrar essa questão das cantigas. Mas antes vamos ver aqui. A criança, ao brincar de roda, canta e movimenta-se de forma livre, com ritmos variados, construindo o que chamamos de brinquedo cantado. Esse termo é um termo que não é propriamente reconhecido por todos os pesquisadores da educação infantil, tá? Mas é um termo que é adotado para facilitar a compreensão dessa ideia de trabalhar com cantigas e músicas, né, que possam possibilitar também o processo do brincar. Essa brincadeira divertida e cheia de movimentos, na maioria das vezes, resgata cantigas anônimas de origem popular. Portanto, na infância, a brincadeira de roda é espontânea e, sobretudo, cultural, porque enriquece a aprendizagem como um todo. A brincadeira cantada consta como originária, nossa, a professora hoje está sem nenhuma dicção, da cultura portuguesa, assim como das culturas africanas e indígenas. Então, a gente tem aí uma mistura louca de Portugal, África e o nosso povo indígena, que ainda reside aqui em nossas terras. Um pouco jogado de lado, mas ainda existe, né? Em Portugal, as crianças eram minadas ao som de cantigas de roda, e foram os portugueses que trouxeram essa grande influência para o Brasil. Da África, nós herdamos os ritmos e as danças que foram trazidas por escravos. Dos indígenas, as danças que são usadas nos rituais. E aí, gente, a gente para pensar, eu não sei se vocês estão com a apostila aberta, mas eu estou com a apostila de vocês aberta aqui. E aí a gente para pensar que... Deixa eu ver qual é a página que já começa. É a página 9, né? Começa assim, ó, as cantigas mais antigas que são praticadas na infância. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do miô que o gato deu. O que essa cantiga passa, na verdade, para uma criança, né? Essa música, a apostila fala que ela sofreu uma certa influência regional, né? Que foi modificada, inclusive, porque tem uma ideia moral, religiosa, né? Que faz parte desse folclore aí brasileiro. E aí precisou passar por algumas adaptações e tudo, né? Para diminuir o impacto negativo, né? Da cantiga. Mas aí eu pergunto para vocês, essa ideia de atirei o pau no gato e o gato morreu, né? Eu particularmente, e aí eu não estou querendo influenciar vocês, mas eu particularmente, eu não gosto muito desse tipo de canção para trabalhar. Eu entendo que é um material, né, que é herdado culturalmente, né? Eu entendo que há uma certa importância com relação a isso, mas eu não acho que é o material mais adequado para você trabalhar com crianças pequenas, que ainda estão nesse processo de formação, né? Mais embaixo, na página 9, tá? Quem tiver com a apostila aberta e quiser me acompanhar. Tem a cantiga de roda, que é a mais antiga de todas, que fala Ciranda, Cirandinha, né? Ela é de 1553. Tem gente que fala que ela é de origem portuguesa, né? E outros dizem que ela foi de origem dos pescadores mesmo. E aí a letra é ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco se acabou.
assim, entre as duas é a menos pior, mas também não passa nenhuma mensagem educativa para a criança, né? Aí depois a gente vai para Escravos de Jó, e Escravos de Jó já tem aí toda uma ideia assim por cima, né? Que na verdade tem gente que não se utiliza dessa cantiga justamente por ser uma cantiga com questões raciais problemáticas, né? Essa ideia, então ela já não é mais utilizada nas escolas há um tempo, né? E já houveram várias comunicações com respeito a essa cantiga, então ela já é até um pouco mais problemática, né? Eu posso compartilhar com vocês um texto que eu tenho aqui, que fala sobre essa cantiga também. Não é nível de prova, vou lembrar novamente, é nível de um material extra para vocês, né, estudarem, saírem da disciplina com uma completude, né, não simplesmente serem aprovadas na disciplina, mas saírem entendendo o assunto, gostando de trabalhar com educação infantil, né, posso compartilhar isso com vocês também. Espero que vocês vejam, né, então a gente tem várias outras cantigas que vão sendo mostradas aqui nas apostilas de vocês. E tem, por exemplo, o cravo que brigou com a rosa, saiu ferido, a rosa despedaçada. Gente, isso é um relacionamento abusivo, né? A gente tá vendo agora tanta movimentação aí entre homens e mulheres, tantas brigas, tantas rixas, né? Tanto posicionamento, principalmente feminino, com relação a relacionamentos abusivos, e a gente trabalha com essa ideia de relacionamento, de normalização do relacionamento abusivo numa cantiga, né? De um domínio popular. Então, não quero ser a professora militante aqui, que vai arrumar problema com vocês, mas acho que é um caso que a gente deveria pensar um pouquinho mais. Lembrando que é um conteúdo da nossa disciplina, então, obviamente, a gente vai debruçar toda a nossa atenção para esse conteúdo, mas acho que para a nossa vida pessoal é interessante pensar em outras canções que podem ser perpetuadas, sim, de geração em geração e que possam trazer um pouco mais de aprendizagem para essas crianças, tá? Aí, eu deixei aqui para vocês uma observação que eu acho importante também, porque depois aí de toda essa militância, deixar claro para vocês que essas canções, elas são perpetuadas e adentram nas escolas por meio de propostas motivadas pela própria LDB 9294 de 96 e pelo ECA 8069 de 90, né? E também pelos parâmetros curriculares nacionais na educação infantil, que reforçam a importância da sua utilização como objeto de cultura. Então, essas cantigas, elas são reconhecidas como objetos culturais, correto? Não te obriga a usar, mas elas são reconhecidas em documentos. Prestem atenção, elas são reconhecidas em documentos propriamente ditos da educação infantil, documentos sérios, gente, documentos importantes, tá? Elas são reconhecidas e validadas dentro das escolas, né? Independente da gente utilizar ou não, elas são validadas. Então, caso caia na prova de vocês, o que vocês vão deixar claro é que elas são validadas pela LDB, pelo ECA e pelo PN, tá? Que é o Parâmetro Curricular Nacional da Educação Infantil. Frisando mais uma vez, essas cantigas são validadas pela LDB, pelo ECA e pelo PCN, tá? Segundo o artigo 54 do ECA, no processo educacional, respeitar os valores culturais, artísticos e históricos do próprio contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. O que eu acho que é interessante, e aí ninguém me perguntou, mas eu estou falando, é a gente trabalhar essas cantigas problematizando as cantigas. Então, por exemplo, se a gente tem o cravo que brigou com a rosa e a rosa ficou despedaçada, a gente vai problematizar essa questão dessa briga. Por que é normal o cravo brigar com a rosa? Será que é certo a rosa e o cravo se despedaçarem dessa forma? Né? Então, a gente pode trazer esse patrimônio cultural, mas problematizando à luz do que hoje nós já discutimos como sendo importante na nossa sociedade atual. Lembrando que, por exemplo, Ciranda Cirandinha é de 1553, nós já estamos em 2020, né? Então, cabe a nós, quanto professores, desenvolvermos aí um trabalho um pouco mais profundo acerca dessas cantigas, tá? Desse patrimônio cultural. Então, eu vou encerrar a gravação para quem estiver assistindo só a gravação. Um beijo, um abraço
Lembrando que é a atividade 5 e 6, e nos encontraremos na nossa web de revisão ainda. Então,